Então, nós dobramos o faturamento a partir de abril. Em setembro, que foi o nosso último desafio, sim, né? Sim, foi em setembro. Nós tivemos um recorde de faturamento, tanto da loja quanto de serviço. A loja, nós tivemos um aumento de 25% de números mesmo, Foi não da foi? loja, foi. Uhum. E do serviço nós dobramos, como eu te falei. Isso é importante falar, porque assim, quando você tem investimento, você faz alguma coisa diferente, você se dedica ao negócio, o resultado vem. Pode ser hoje, amanhã, depois, mas vem. Não se achar que a gente começa a estudar, começa a ter resultado, de uma hora para outra não faz mágica, não é. É consistência, né? É consistência. E na hora que você começa a colher os frutos daquele esforço que você teve, é muito bom. É muito bom. Olá pessoal, hoje o nosso bate-papo é presencial aqui. Hoje nós estamos com essa dupla, esse casal da DigitalNet. Bem-vindos, Renato e Márcio. Obrigada, Evandro. Obrigado. Sejam bem-vindos aqui à Floripa, mas conta o que é a DigitalNet, onde vocês ficam. Então, nós ficamos no Espírito Santo, né, em Barra de São Francisco, e a DigitalNet é uma loja de produtos e prestação de serviços. Hoje a gente conta com uma equipe de 8 pessoas, comigo e mais eu e o Márcio, somos 10 no total. Né? Quanto tempo de loja vocês têm? 22 anos. Muita coisa, né? Bastante coisa nesse período, né? A gente estava conversando antes, enfim, apesar do nome ser DigitalNet, onde que entrou fazer a necessidade de começar a usar o marketing digital para trazer cliente novo? Então, foi com a pandemia, Evandro. Com a pandemia a gente sentiu essa necessidade porque até então tudo que a gente estava fazendo estava indo tudo muito bem, a empresa estava indo bem, a gente estava vendendo muito, vendendo produto, vendendo serviço, então a gente estava tranquilo. Sempre buscando inovações, mas assim, não estava pensando nada, a gente sabia que uma hora ou outra ia entrar no digital, mas estava tranquilo. Aí com a pandemia isso acelerou o processo e a gente sentiu essa necessidade de entrar e até de se transformar um pouquinho, melhorar, e agora a gente tá com vocês aí, tá cada vez pensando muita coisa, né, Márcio? Demais. Cada hora a gente está tendo uma ideia, está anotando tudo que a gente está pensando. E nosso objetivo para 2023 agora é entrar mais ainda no digital. Porque vem dando retorno. A gente percebeu uma diferença muito grande depois que a gente entrou. Pois é, assim, Como é que vocês conheceram a gente, por curiosidade? Então, a gente estava fazendo um projeto para nossa casa com o pessoal da Móveis das Gerais. Ah, é? Com a Kátia. Mesmo? Você não sabia? Exatamente. Isso. E aí, conversando com a Kátia, a gente fez até uma amizade na época, a gente estava conversando muito. E aí eu percebi que aparecia muitos anúncios, tanto que eu conheci ela pelo digital. Aparecia muitos anúncios, porque eu gostava de móveis rústicos, queria colocar algumas coisas rústicas lá na minha decoração. E aí entrei em contato com ela, a gente conversando, um dia a gente estava fechando um negócio, eu falei, Kátia, agora deixa eu fazer outra pergunta. Aí falei, como é que você está fazendo no digital? Tô vendo que no digital você está legal e tal. Aí ela me falou de vocês, na época era mito, né? Aí ela falou rapidamente, eu comecei a seguir, entrei no Instagram, comecei a seguir vocês. Aí depois eu vi que tinha mudado o nome, aí conversei com ela de novo, ela falou assim, olha, eu acho que agora eles não são agência mais, agora é outra coisa, mas assim, eles são muito bons, eu não tô com eles mais, ela falou, mas assim, eles fizeram um trabalho, me ajudaram muito, foi por causa deles que eu cresci no digital e tal. Aí comecei a acompanhar e depois fiz a sessão estratégica com o Renato. Essa sessão estratégica. Essa parte é importante, assim. Eu sei que você foi mais entusiasta e tal, eu quero saber como é que o Márcio foi convencido dessa história. Rapaz, assim, como eu era a parte mais resistente na empresa para poder desenvolver essa área, a Renata teve que fazer um trabalho mais cuidadoso comigo. Então ela foi me mostrando os benefícios, né, de poder investir, e na medida que os anúncios, né, que as execuções do trabalho dela foram sendo executadas, a gente percebeu um desenvolvimento melhor na parte de serviço. Então ela sempre tentando impulsionar a loja como um todo, mas ela teve um carinho maior em relação ao serviço nos últimos tempos. E a gente percebeu uma melhora muito grande, um avanço muito grande, números muito melhores, e o resultado vem. Então não adianta, acho que se a gente fizer os processos certos, né, da forma que tem que ser feita, assim como vocês orientam a gente, eu acho que é inevitável, tá, Evandro? É inevitável você não ter sucesso, mas o convencimento dela foi... Mas no início, vocês entraram sem o Márcio, tá? Totalmente. Não, ele, tipo assim, ele sempre resistiu um pouquinho ao digital, por isso até que eu acho que eu demorei a tomar essa atitude também, por a gente ser sócio e também sermos casados, então assim, você não quer aborrecer de um lado, não queria criar um atrito, né, de repente se fosse só sócio,
criava um atrito ali, falava, né? Agora, por a gente ser casado também, a gente vai com mais cautela. Mas assim, o Márcio resistiu um pouquinho no início, mesmo depois que eu entrei. Ele resistiu um pouquinho para poder estudar, para entender que eu tinha que estudar, que eu tinha que caminhar ali. Tinha vezes que ele queria fazer um passeio no final de semana. Eu falava, mas eu não posso passear, eu tenho que terminar esse material, por exemplo. Eu tô com mais raiva de mim ainda. E ele falou assim, meu Deus, vai querer só estudando agora, só fazendo isso. Eu falei, não, mas a gente tem que fazer pra gente poder, né? Eu já sabia onde eu queria chegar. Mas aí depois, com o tempo, ele foi entendendo, porque ele foi percebendo os resultados também. Ele foi entendendo e agora também ele está estudando, está ouvindo todas as aulas. Você viu que ele sabe tudo que você está falando, até os trejeitos que você está falando, as gírias que os meninos usam. Ele está ouvindo tudo agora. Então, isso, e depois que ele está participando, está ajudando mais ainda, porque então ele está implementando também, ajudando a implementar mais isso lá na parte de serviço. Porque por a gente ter produto e serviço, às vezes eu não dou conta de ficar passando energia para todo mundo no serviço, nos produtos, né, com a equipe de vendas. E aí agora ele está fazendo isso lá no time de serviço e o pessoal tá mais com mais energia também, está mais empolgado, porque está vendo os resultados também. Ele está investindo mais no time também com isso, então tá tendo um resultado legal. Massa, legal. É comum isso acontecer, eu até perguntei, tá? Assim, tem muitos clientes nossos são casais. E geralmente acaba acontecendo isso, eu já percebia, geralmente a mulher é mais entusiasta e depois, quando o marido entra, ele entra de cabeça e vê que a coisa funciona, etc. Quando vocês começaram a perceber o resultado acontecer? Onde é que tu começou a perceber, Márcio? Assim, no faturamento, foi volume de serviço, venda de produto? Onde tu percebeu, caraca, tá funcionando? Evandro, assim, como eu fico mais nos bastidores, a gente percebeu essa mudança no comentário das pessoas. Né, você vê os que clientes chegam na loja e tal. Visibilidade. Você percebe que os clientes falam assim, pô, seu Instagram tá legal. Vocês estão colocando uma matéria legal lá no Instagram. Mas você percebe que a pessoa não curte, não fala nada, mas ele te dá um feedback. Então, a gente percebe também em números, né? Isso é importante falar, porque assim, quando você tem investimento, você faz alguma coisa diferente, você se dedica ao negócio, o resultado vem. Pode ser hoje, amanhã, depois, mas vem. E a gente percebe que, de uma certa forma, isso também dá uma autoridade. Faz você ser reconhecido naquilo que você é responsável por fazer. Então deve ter dentista, deve ter outros tipos de profissionais que também investem nessa área e com essas aplicações, o resultado vem sim. Então eu percebo muito assim, principalmente no comentário das pessoas. Legal. Principalmente. Geralmente é legal porque na cidade você começa a perceber as pessoas chegando, às vezes as pessoas não comentam, mas no pessoal vocês percebem, a pessoa comenta pessoalmente, né? Ela fala, legal, vi a sua dica do notebook, eu vi a dica que você falou sobre, eu achei muito interessante, obrigado. E é comum, é normal, às vezes as pessoas não interagirem tanto, mas você sabe que elas estão assistindo lá dentro. Em termos até de faturamento e tal, o que vocês perceberam até, um percentual, vocês viram que cresceu, melhorou, se tiver uma média, o pessoal tem uma noção do que é possível chegar com um bom trabalho? Então, a gente começou a perceber, assim, primeiro, como eu te falei anteriormente, quando nós entramos, eu achei que já fosse começar a fazer marketing digital no do dia nada seguinte, apertar um botão e pum! Já ia acontecer um monte de coisa, eu já ia vender Instagram, muito. o resultado vem. E aí, mas assim, o programa é mais do que isso, né? O programa, o nome dele já diz, é para você criar uma marca de valor. E para isso você tem que olhar para o seu negócio. Então, quando nós olhamos de fato para o nosso negócio, percebi que tinha algumas coisas que precisavam ser melhoradas. Principalmente a nossa equipe, tinha pessoas que estavam ali que não faziam parte daquele contexto, elas estavam fora da nossa cultura, então não tinha como era como se você estivesse tentando caminhar e algumas pessoas tentando te puxar, te trava, né? Não adianta, você não tem um time que te acompanha, por exemplo. Então, assim, a gente fez algumas mudanças, a gente treinou quem estava, quem ficou, quem continuou. Então, isso gerou energia para a equipe, e com mais energia todo mundo conseguia chegar no objetivo, que era um objetivo comum, vamos dizer assim, né? E aí a gente começou a investir, fazer esse investimento no marketing digital e começamos a perceber que a visibilidade aumentou. Com isso, as pessoas vinham mais para a empresa, viam mais a gente, traziam mais serviço, compravam mais. E aí a gente começou a perceber primeiramente no serviço, na parte de serviço. Então nós, a partir de abril, nós entramos na mentoria em setembro.
Aí tivemos esse processo aí de arrumar a casa, convencer o Márcio, como eu falei, arrumar a casa depois, no passo seguinte. Aí a gente percebeu no serviço. Então nós dobramos o faturamento a partir de abril. Legal. Praticamente em abril, maio e junho, nós crescemos assim 80% na Legal. parte interna de serviço. Depois, quando chegou agosto, nós dobramos o faturamento. Então assim, isso trouxe uma energia muito grande para o pessoal, né? E para a gente também. Acaba que a equipe toda fica feliz, todo mundo comemora. E a venda de produtos também na loja, o time do comercial também vendo o pessoal de serviço crescendo também começaram, e a gente fazendo os treinamentos que tinham que ser feitos com eles lá, né, as conversas hipnóticas, né, e treinando eles conversarem com os clientes e tal, melhorou também, tivemos aumento de número nas vendas, e acabou que quando foi setembro, que foi o nosso último desafio, né, sim, foi setembro. Nós tivemos um recorde de faturamento, tanto da loja quanto de serviço. Foi legal, muito gente. bom. Parabéns. Isso. A loja nós tivemos um aumento de 25% de números mesmo, Foi não da foi? loja, foi. E do serviço nós dobramos, como eu te falei, um pouquinho Cara, mais. que Foi massa, muito bom. Parabéns, assim, daí dá energia, né? Assim, é verdade, porque eu falo, cara, ninguém de nós, até o Renato brinca, não gosto do Instagram, né? Mas eu gosto do resultado, do resultado que o digital proporciona pra gente. E de fato, depois que a gente começa a ver o resultado, é mais fácil a gente acreditar. Eu sei que a parte inicial era mais desafiante, vocês falaram até alguns meses ali, até arrumar a casa, para o resultado acontecer. Mas depois que ele acontece, a gente acaba tendo mais coragem para poder intensificar e alçar outros voos, né? Até queria perguntar também, Márcio, quando a gente criou lá, vocês criaram o mascote, dicas do Barbudinho, etc. Como é que foi para ti esse processo de aparecer e também, porque você falou, era mais de bastidores e tal, como que foi para ti, por que tu tomou essa decisão de aparecer e de criar os conteúdos, enfim? Porque é o seguinte, Evandro, muitas pessoas iam levar equipamento, então eu sempre, na hora que a pessoa vai levar, eu converso para poder saber o que aconteceu. Então a pessoa vai falando, né, o que aconteceu, e é na hora que a gente vai entregar o produto, eu falo, para isso daqui não acontecer de novo, você faz isso, isso e isso, tenta tomar essas medidas. Então a gente estava à procura de um mascote porque teve até um podcast de vocês falando sobre igual eu te falar com você, sobre o mascote, e a gente procurando um personagem para poder ficar mais divertido, né? Aí nesse processo todo achamos o Barbudinho, né? Porque não precisa nem falar, né? Aí começamos a gravar dicas simples, dicas assim que podem ajudar. É louco, né? Porque é simples para quem trabalha com isso, assim, até uma dica para quem está acompanhando, que às vezes para você uma dica muito simples, por exemplo, um dentista vai falar de algo para ele que é muito simples. Usar um fio dental. Como faz, um detalhe, da escovação, que às vezes para você é muito simples, da dica de cuidado com o notebook muito simples, mas para o cliente é muito legal, né? É um ouro. A gente percebe que eles agradecem a gente na rua, mandam mensagens direto pro nosso Instagram. Pô, obrigado por você ter falado sobre aquele processo de enrolar um cabo, de como que eu guardo meu notebook, porque minha tela tá toda arranhada. Então, assim, eles tá tendo uma interação legal. E o Barbudinho tá fazendo um maior sucesso. O Barbudinho tá legal. Teve um dia desse que ficou acho que umas 3 semanas sem gravar nenhuma dica. Aí o pessoal, vai gravar mais não? Desistiu do Barbudinho? Falei, não, é porque a gente tá preparando um conteúdo legal e tal. E o pessoal já começa a cobrar. Então, você percebe o impacto das redes sociais no cotidiano. Então, hoje, eu tenho horror de Instagram, tinha, né? Agora eu já não tenho mais. Igual você falou, para aparecer, para mim é muito difícil. Fizemos o último vídeo, nem publicamos. Evandro, 2h30 para gravar 15 segundos. Muito difícil, você não tem noção da dificuldade. Mas assim, quando você percebe o resultado e você vê que você pode acrescentar algo na vida do seu cliente, é super gratificante. É muito legal. Eu acho muito gratificante, como você estava comentando, não só o resultado financeiro que isso traz, mas o reconhecimento que o pessoal tem. Obviamente, o objetivo não é ficar famoso, né? Mas, assim, esse reconhecimento pelo trabalho é muito legal. Você tem 22 anos de loja e poder ter o reconhecimento pelo trabalho que vocês estão fazendo, as pessoas verem e comentarem, cara, me ajudou, a dica que você deu é gratificante demais. É legal. É legal, até porque essa pessoa ela vai falar para outra pessoa, né? Fala para outra pessoa e outra, e vai criando uma rede. Uma rede de contatos, de dicas ali, e o pessoal cobra. A gente fala só, poxa, dá uma dica de impressora. Aí a gente está querendo agora começar a mudar, porque eu estava dando muita dica sobre notebook. Então eles estão pedindo de PC,
de impressora. Eles pedem? Pedem. Que legal. E então a gente está juntando de tecla de atalho. Então, pô, tem muita tecla de atalho que o pessoal não sabe nem que existe e que pode resolver metade dos seus problemas. E o que eu digo, é muito louco, porque assim, se ele pesquisasse no Google, ele ia encontrar. Achava. Mas ele não quer aprender com o Google, ele quer aprender contigo. Com o Barbudinho. É verdade. Ele quer aprender com o Barbudinho, porque assim, eu digo, a essência da marca, assim, o jeitão faz com que as pessoas se tornem fãs ali dentro e a pessoa quer aprender contigo, ela não quer só aprender. Só descobrir como usa atalho. Ela pode botar no Google, mas ela quer aprender contigo. Então ela fica esperando e tal. Eu acho isso sensacional. Até te contar uma, teve essa semana que eu entreguei um notebook para um cliente e a gente passa um produto para poder deixar ele bem higienizado. Aí o cliente ligou pra gente e falou assim, queria fazer uma pergunta pro Barbudinho. Aí a secretária passou a pergunta para mim, falou assim, o que ele passa para ficar tão brilhoso, o notebook nunca brilhou tanto. Aí eu falei, fala agora que eu passo amor. E tudo que eu faço lá, eu passo amor e ele fica brilhando de tanto amor que a gente coloca. E ele depois ligou, conversei com ele, mas a primeira foi isso, porque a gente faz realmente o que a gente gosta de fazer. Eu até brinquei com o Uber, ou se me der um lote para capinar, eu acho que não vai ficar muito bem feito, não. Se me der algum prédio para levantar, ele vai cair. Agora, para mexer com isso daí, cara, eu faço porque eu gosto mesmo. Isso é muito legal. Bom você comentar sobre isso, porque eu falo, o objetivo do nosso trabalho não é inventar nada. É fazer com que a paixão que o empresário tem por aquilo que ele faz, que a gente consiga comunicar de maneira congruente, né? Porque às vezes, você já tinha isso há muito tempo. Essa paixão. Isso que a gente estava até conversando anteriormente, é isso que... Acho que isso é uma das coisas que a Renata quis buscar, é justamente isso. A gente não tem intenção de aparecer de nada, é mostrar o que a gente sabe fazer de melhor. Então a gente trabalha direitinho, tentando sempre visar o lado do cliente, saber o que a gente pode fazer para ajudar, dar a melhor dica, dar a melhor sugestão, montar o melhor modelo para ele poder trabalhar. E isso a gente faz, só que a gente não mostra. A pessoa tem que ir lá na loja, conversar com a gente, para contar toda a história dela. Se a gente consegue mostrar isso no Instagram ou então em outra rede social, fica mais claro para a pessoa também poder se identificar com algum tipo de situação. Legal. Exatamente, porque a gente tem tanto para produto quanto para serviço, a gente faz uma pesquisa antes. A gente nunca compra um produto, por exemplo, para vender que a gente vê que é de má qualidade, ou que eu não posso oferecer uma garantia para o meu cliente depois. A mesma coisa do serviço. Quando a gente vai fazer as reuniões de alinhamento, uma vez por semana, toda vez a gente reforça isso. A gente tem que trabalhar com a máquina do cliente como se fosse na nossa máquina, levar o melhor resultado para ele. Se não ficou bom, começa de novo, liga, fala que vai atrasar mais um pouco, mas nós vamos fazer para entregar o melhor serviço para ele. Então a gente tenta fazer isso. E a gente sempre trabalhou assim. Só que agora a gente está tentando mostrar isso. E às vezes você vai em um lugar, às vezes, os lugares mais inusitados, a pessoa fala assim, tá legal o Instagram de vocês, estou gostando muito. Nossa, aquela história que você postou ontem, estava muito bacana. Então, assim, você vê que você está indo no caminho certo. Vamos dizer assim. Você vê que você está fazendo a coisa certa, indo no caminho certo, que as pessoas estão te vendo, estão reconhecendo o seu trabalho, e você está conseguindo passar aquela mensagem que você quer mesmo passar. Né? Então, isso aí está sendo gratificante. Perfeito. E o tanto de conhecimento também, né, Evandro, que a gente vai absorvendo com isso. Você vai aprendendo tanta coisa sobre um monte de coisa, não só sobre marketing, não é? Que você fica o tempo todo movido a querer aprender mais. Isso eu falei até com o Márcio hoje, a gente vindo pra cá. Falei, isso é apaixonante quase, porque você fica o tempo todo querendo aprender mais, querendo ouvir mais coisas, saber de mais coisas. Né? Você cita um livro, por exemplo, você já fica empolgado querendo ler aquele livro, para saber o que mais que pode te acrescentar. Então isso aí é muito legal. Que legal, gente. Super feliz. Até eu ouvir de vocês agora quais são os próximos passos, né? Vocês estavam conversando para que lado vocês querem levar a DigitalNet e até por que vocês decidiram dar um voto de confiança de novo e tá mais um ciclo conosco. Se puderem compartilhar sobre isso, agradeço. Então, porque o apoio de vocês nesse primeiro momento foi fundamental. Né? Eu falo que foi um divisor de águas na nossa vida nesse momento. Foi muito importante, a gente trabalhou bem nesse primeiro ano. Tem pessoas, eu sei que pelo compartilhar da gente lá nas reuniões, que entram e já começam rápido a fazer o marketing digital. O nosso caso foi totalmente diferente. Nós demoramos um pouquinho para começar, mas tudo tem seu tempo e era a nossa história, cada história é uma história diferente, a nossa história era assim, nós demoramos, mas aí agora a gente está fazendo. Nós renovamos, porque agora nós estamos querendo mesmo fazer o marketing digital, melhorar o marketing digital. E é muito bom ter esse apoio de vocês, para nós foi fundamental e eu quero continuar, né, para a gente poder melhorar ainda mais, avançar mais juntos.
Né? E aí para 2023 a gente tem muitos planos, né, Márcio? Nossa. Muitos planos, a gente vai até amadurecer alguns ainda, mas a gente quer melhorar a parte de serviço, né? Assim, porque é um dos nossos objetivos, melhorar a nossa parte de serviço, trazendo mais serviço, colocando mais serviço, mas assim, melhorando também aqueles que a gente já oferece. E na parte dos produtos, a gente entrar mais efetivamente no digital. Show, perfeito, sensacional. Isso aí, né, Márcio? Isso aí. É difícil, né, Evandro? Porque o trabalho de evolução, ele não é fácil. Né? Para a gente poder enxergar até onde nós chegamos com a ajuda de vocês, foi difícil. Não se achar que a gente começa a estudar, começa a ter resultado, de uma hora para outra não faz mágica, não é. É consistência, né? É consistência. E na hora que você começa a colher os frutos daquele esforço que você teve, é muito bom. É muito bom. Aí uma coisa que o Márcio falou que eu lembrei, é que a gente, na loja, por exemplo, na parte da loja, nós começamos a fazer alguns eventos, né, para poder chamar mais público, para chamar mais público e tal. Aí, numa das reuniões que nós fizemos para formatar um dos eventos, aí um colaborador, que é um vendedor, disse assim para mim: Renata, mas e se não der certo? E se não for bom? Eu falei: se não der certo, nós vamos fazer de novo, até dar certo. Nós vamos fazendo até melhorar. Porque, assim, você vai entendendo que não tem uma receita pronta para nada. Você vai testar. Se não der certo, você vai pegar aqueles erros, aquilo que não foi bom, vai tentar melhorar e vai fazer de novo. Porque quando você quer uma coisa, você vai tentar até você conseguir. E é esse que é o nosso objetivo hoje, é o que sempre moveu a gente, mas agora a gente está mais consistente, a gente quer fazer acontecer e aí a gente acredita, e parece que quando você acredita, essa crença toda traz mais resultado para você também, porque você coloca isso nas pessoas que estão com você. Perfeito. Aí todo mundo acredita e as coisas acontecem, né? É muito legal que vocês fizeram até de unir mais o time em prol desse resultado e treinar eles também. Porque eu digo, a marca de valor ela é uma cultura da empresa como um todo, não é divulgação. Tem que estar todo mundo na mesma sinergia até para eles poderem contribuir com boas ideias e também, quando eles vão atender o cliente, tem que estar falando a mesma linguagem que a gente está falando na rede social, né? A mesma linguagem, não pode ser coisas diferentes, tem que ser na mesma linguagem lá dentro. Sensacional, gente. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito até aqui. Por todo o crescimento. Agradeço demais a confiança de vocês no nosso trabalho e, enfim, confiar que a gente pode apoiar vocês também nos próximos passos, porque eu acho que isso faz muita diferença. Eu sempre comento, a gente criou um programa voltado para acompanhamento, porque isso foi muito importante na nossa história. A gente sempre contou com a ajuda externa de quem tinha experiência naquilo que a gente não tinha experiência, e isso fez com que a gente crescesse. Por isso eu acredito muito nesse formato e espero que a gente possa alçar voos maiores juntos. Com certeza. Nós também estamos confiantes, tá, Evandro? E vocês realmente cumprem o que prometem, né? A equipe é muito boa, todo o time, não só você e o Tavo, as meninas, o pessoal, as navegadoras e os especialistas, todas as dúvidas que você tem, você comenta que você tem essa dúvida, eles já entram em contato com você e querem te ajudar. Então isso te dá confiança, né, te faz sentir mais forte e faz a gente seguir em frente. E é isso que a gente quer. Maravilha. Gratidão, gente. Obrigadão. Valeu, pessoal. Qualquer coisa, se acharem interessante, manda mensagem pra gente. Acompanhe eles também lá nas redes sociais. E tamo junto, pessoal. Valeu. Até mais.